E eu, no versículo de número 14 de Jó, a parte A, é onde eu quero falar. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Os irmãos conhecem o livro de Jó, muito pregado, muito falado, muito estudado, e é uma história muito bonita. Conhecemos que a história de Jó, um homem íntegro, reto, temente e que se desviava do mal. Testemunho esse que não sou eu que dou, testemunho esse que foi o Deus Pai que deu esse testemunho. Mas conhecemos que o diabo apareceu na vida, na história, e tomou tudo que ele tinha. E eu acho bonito nessa história que o diabo fez um desafio e Deus aceitou por conhecer. E na realidade alguns pensam que foi o diabo que chamou Deus para o desafio. Se os irmãos for ler, não foi o diabo que chamou. O diabo estava passeando por ali e Deus falou assim: vem cá, você viu meu servo Jó? É íntegro, é temente. Pensa, irmão, Deus dá um testemunho desse da gente. É um pouco pesado, irmãos, porque os irmãos sabem o que Jó passou. Perdeu tudo. E quando ele estava no momento mais ruim, no momento mais difícil, quando no momento de luta, alguns amigos apareceram e ficaram 7 dias sentados, olhando, analisando a situação, e começaram a destilar, vamos dizer, um veneno. E um se levantava e dizia: Jó, é porque você está em pecado, é porque você fez coisa errada. O outro se levantava, quem sabe Jó pensava: agora vai me ajudar. E o outro dizia: se você se converter, se arrepender, o negócio muda. Levantava-se o outro e jogava na cara e dizia: você está em pecado, miserável, é porque você pecou. E não sabendo que o testemunho dele dizia que não era isso, o testemunho que Deus deu dizia que não era isso. O livro de Jó é um poema, é uma coisa linda, uma história linda. Eu não vou entrar no pormenor do livro de Jó, porque não é a minha intenção. Mas Jó, no meio do sofrimento, ele nos ensina algo nesse versículo 14, desse capítulo 14. E eu fiz questão de anotar algumas coisas, não vou comentar, mas para os irmãos entenderem. No capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 4, no versículo 2, ele vai dizer sobre a brevidade e a turbulência da nossa vida. Ele diz: sai como a flor seca, foge também como a sombra que não permanece. A vida do homem é como a flor que agora está bonita, mas de repente seca e morre. É como a sombra que você se esconde do sol, quando menos esperar ela já saiu. Do versículo de número 5 ao versículo de número 6, ele diz sobre o tempo da vida, é determinado por Deus, para que o homem possa se submeter à vontade de Deus, porque tudo tem o seu tempo, segundo Eclesiastes, capítulo de número 3. O versículo de número 7 ao versículo de número 12, ele vai fazer uma comparação a qual nós lemos no versículo 7 e 9, e a gente já viu muitos temas de congresso com esse: ao cheiro das águas se renovará. E não é errado, mas o contexto histórico, o contexto dessa leitura, ele vai dizer: olha, a árvore, quando cortada no seu tronco, ela pode voltar a viver. As plantas, quando arrancada, mas a raiz fica lá, se chover ou se molhar, ela pode voltar a viver. Mas no versículo de número 10 ele diz: mas e o homem? Depois que morre, não tem mais solução. A árvore, enquanto se corta, arrancou, ficou nada, morreu, já era, está seca. Os irmãos já podem ter reparado por aí. Algumas árvores secas, de repente você vê um brotinho saindo dela. Ele estava dizendo: as árvores, elas se renovam mesmo depois de morta, ao cheiro das águas. Só que, e os homens, quando eles morrem, porventura tem alguma solução? No versículo de número 13 ao 14, ele deixa no ar uma possibilidade de ressurreição. Não havia se falado naquele tempo sobre isso, mas ele tinha uma esperança da ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus, quando ele disse: morrendo o homem, porventura tornará a viver.
Ele tinha uma esperança que haveria uma ressurreição. O versículo de número 15 a 17, há uma pergunta que surge, ele diz assim: como será? Era a incerteza da vida após a morte. Ele não tinha certeza de nada, era uma incerteza que pairava da vida após a morte. No versículo de número 18 ao versículo 20, ele fala da desesperança diante da fragilidade da vida, fragilidade das montanhas. Ele dizia: as montanhas estão aí, todas bonitas, mas de repente elas desabam e já não é mais o que era. Ele compara isso com a vida. O homem está aí bonito, de repente já acorda doente, morre, e é igual a montanha, a fragilidade da vida do homem. No versículo de número 21, encerra o versículo 22, ele diz sobre a solidão na morte. Morreu, já era. Pensamento dele naquele tempo: morreu, vai ficar sozinho na cova, o bicho vai comer, já era. Esse capítulo 14 eu fui analisar, ele é resumido assim: a vida é breve, convém a nós submeter a Deus para termos uma boa esperança da ressurreição e termos a certeza de onde estaremos após a ressurreição, pois o nosso futuro depois da ressurreição é definido hoje na fragilidade da nossa vida. Aleluia! E é sobre isso que eu quero falar. O futuro após a ressurreição é definido no dia de hoje, após a nossa fragilidade dessa vida. Porque vai ter uma morte para todo mundo. Fala, Deus! Vai haver ressurreição para todo mundo. Não é só para crente, não, para todo mundo vai haver ressurreição. A morte vai passar, como diz os antigos, de mamã a caducano, de pequeno a senhor, de grande ao pequenino, ao gordo ao magro. A morte vai passar por todos. Não adianta pensar que eu estava vendo que tem um homem aí que tem 60 anos, está gastando milhões e milhões para driblar a morte. Está ficando até bonitinho, parecendo que está novo, mas chegou o dia determinado, ninguém dribla a morte, porque ela vai passar de um por um, ela vai passar em todos, com dinheiro ou sem dinheiro, ela vai chegar. E nós podemos ver isso quando Jesus contava algumas histórias para os fariseus. E me chamou a atenção nessa história, nessa parábola que ele disse: olha, sente-se aí, eu quero contar uma historinha para vocês entenderem como será. Havia um homem que ele vivia regaladamente. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma situação boa, ele vivia tranquilo na sua casa de marfim, na sua casa de mármore, ele tinha de tudo, vivia como queria, vivia da maneira que achava por bem. Só que naquela mesma história ele dizia: existia um homem chamado Lázaro que jazia com chagas na porta da sua casa. O que eu quero dizer aqui não é a condição financeira de um e nem do outro. O que eu quero dizer aqui é que todos os dois tinham a mesma oportunidade, todos os dois podiam ter a mesma escolha, mas se quando nós vamos ler essa história, somente um soube escolher o que é certo. Quando diz que ele vivia regaladamente, ele estava dizendo, ele vivia da maneira que achava melhor, o seu nariz empinava, ele vivia da maneira que tocava a sua vontade, ele vivia da maneira que a carne mandava, ele vivia da maneira que o diabo determinava. Ele era rico, ele divertia, ele vivia do bom e do melhor. Olhando nós dessa visão humana, não tem vida melhor, só porque vai chegar uma hora que a Bíblia vai dizer: e morreu Lázaro, e morreu também o rico. Nessa hora é que nós vemos a separação, nessa hora é que nós achamos a diferença, porque de nada vale, irmão, viver uma vida regalada, de nada vale viver uma vida como eu quero, dizer como estão dizendo por aí: a vida é minha, quem manda é eu, quem faz é eu, e no dia que falar chegou a morte, e aí, como será? Esse é o problema. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. O rico lá no Hades, no Sheol, onde estava sofrendo, e alguns vão dizer que essa história era só uma historinha, mas eu quero dizer uma coisa: quem está lá no céu não vê quem está aqui, mas quem ficou no inferno, no Hades,
vai ver quem ficou lá, para poder entender aquilo que perdeu, porque a Bíblia vai dizer que quando ele olha para o seio de Abraão, ele encontra-se ali Lázaro, que vivia uma vida torta, uma vida de pobre, miserável, mas no último versículo dessa leitura, vai dizer que a diferença é que Lázaro vivia segundo a palavra, e o rico vivia nas regalias que queria. A diferença, irmão, que você vai fazer na vida futura, é como você vive hoje. Você vive da maneira que quer, você vive como quer. Não, o pastor prega, mas quem manda na minha vida é eu faço da maneira que quero. Pode ser até gostoso no momento, mas vai chegar uma hora da prestação de conta, como o dono da vida vai dizer, é seu último dia, e aí como será após a ressurreição? Porque tem duas escolhas, irmão. Depois da morte não é o fim. Alguns dizem, algumas religiões dizem que morreu, acabou, seria muito fácil. Jesus veio fazer show então na terra. Se morreu, acabou, ele veio só para ser falado. Não, ele veio na terra para dar uma escolha. Nós temos direito de escolha. Nós, aliás, crente não tem. Existe esse negócio de crente tem livre-arbítrio. Mentira, irmão. Quem tem livre-arbítrio é quem não conhece a Cristo, porque você pode escolher ser crente, servir a Deus ou não servir. Depois que serve a Deus, que vira crente, o livre-arbítrio vai embora, porque a Bíblia diz que quem é crente vira servo, e servo não tem gosto, servo não tem querer, servo tem que andar como Cristo anda. Esse negócio de ser crente e andar como quer o nariz, esse negócio de ser crente e comprar e não pagar, esse negócio de ser crente e sair vivendo de fofoca, esse negócio de ser crente e dizer quem manda na minha vida é eu, você precisa converter, porque crente tem que dizer, não mando em mim, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Vai chegar a hora em que todos nós vamos descer a sepultura. O problema, irmão, não é descer a sepultura, porque para mim descer a sepultura é apenas uma carona que vai me dar para mim ir para casa morar com Cristo. O problema é como estará a nossa vida, como chegar essa hora. Nós vamos estar, como diz a Bíblia, servindo a Cristo em verdade, para poder encontrar com Ele após o arrebatamento, ou vamos estar brincando de crente, ou vamos estar apenas aparecendo para o pastor, ou vamos estar aqui dizendo que somos, mas lá fora vivemos de qualquer jeito. Quem sabe o seu pastor não conhece, quem sabe a sua esposa não conhece, o seu marido não conhece, mas Apocalipse vai dizer que lá no céu tem um Deus com olho, com chama de fogo, que Ele sabe o que faça, mesmo nos escondidos. Está chegando a hora de encontrarmos com Deus e como estará a nossa vida. Já não é hora, nunca foi, mas não é hora de brincarmos de crente. O ambiente é gostoso, os hinos são lindos, há uma presença maravilhosa, quem está aqui dentro sente, mas lá fora vivo outra vida. Aqui dentro eu uso até uma gravata, eu canto até no coral, eu sou louvorista na casa de Deus, mas lá fora eu vivo de qualquer jeito. Peraí, irmão, o crente ele tem que ser crente aqui, mas tem que ser crente no serviço. O crente tem que ser crente aqui, mas tem que ser crente na escola. Ele tem que ser crente aqui, mas lá no meio do mato, onde ninguém está vendo, ele tem que ser crente, porque Jesus está voltando para buscar um povo lavado, remido no sangue de Jesus. Está chegando a hora. E se ele não voltar, ele vai chamar. Vai haver um arrebatamento coletivo, mas todos os dias a gente está vendo pessoas que fazem planos. Tem planos, eu vou fazer isso, aquilo. Do nada é cortado a sua vida. Do nada é tirado os seus planos, vai-se embora. Eu quero dizer para os irmãos, aquele rico fazia plano aqui na terra.
se enriquecia aqui na terra, enquanto o outro tinha uma vida não muito boa, mas o seu plano era o céu. Ele vivia para Cristo, ele morava, fazia tudo para Cristo. Quando chegou a hora final, ele foi para o céu, porque os planos aqui da terra, ele não pode ser ligado só aqui. Nós temos que viver aqui, porque nós estamos aqui, mas nossa morada é no céu de glória, onde nós temos que estar ligado, pelejando para ir morar lá. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A morte vai passar. Hoje é momento de nós fazermos aquilo que aquele homem fez no inferno e teve a oportunidade de fazer na terra e não fez. Porque na terra ele tinha a oportunidade de clamar a Deus, ele não clamava, mas a Bíblia vai dizer que lá no inferno ele clamava. Não espere essa hora. Aqui na terra ele não orava porque não tinha tempo, a internet não deixava, o Facebook não deixava, o YouTube não deixava, os videozinhos, a fofoquinha não deixava. Mas quando chegou lá, passada a hora, ele foi clamar: oh Deus, já não pode mais acontecer nada, porque enquanto há vida, há esperança. E hoje eu vim para te dizer, o Senhor ainda está batendo na porta e dizendo: eu ainda perdoo o pecado, eu ainda limpo, eu ainda salvo, eu ainda estou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Fiz questão de ler que sobre quando a árvore é cortada, ao cheiro das águas se renovará. Por quê? Porque a água da vida ainda está jorrando na casa, a água da vida ainda está jorrando ao cheiro das águas. Quer dizer, eu pequei, eu sou fraco, sou miserável, eu não dei conta, eu vacilei, não tem nada, irmão. Nós somos carne, nós somos homem, nós não podemos viver nela, porque a água da vida ainda passa por aí, a água da vida ainda está na terra para dizer: eu quero limpar, eu quero renovar, eu quero sarar. Louvado seja Jesus. Grande Deus. A diferença, irmão, não é pecar. A diferença é não querer o perdão de Cristo, é não aceitar o perdão do Senhor. Alguém disse que a gente não vai para o inferno por causa do pecado. Na hora eu estranhei, mas se for ver a conclusão, vai para o inferno é porque não quer receber o perdão, não quer ser lavado na água da vida. É momento oportuno. Essa vida que nós vivemos aqui são 100 anos no muito. Depois disso é eternidade. Não tem como se comparar, não tem como dizer se é 1000 anos, 2000 anos. Não vai valer a pena viver uma vida de regalia aqui, mas chegar como aquele homem, morrer e ir para o Hades. Ainda que aqui alguém te chame de quadrado, ainda que nós temos que abrir mão daquilo que a gente gosta, ainda que temos que deixar para trás aquilo que a gente agrada, para agradar ao Senhor, melhor será, porque a vida pode durar 100 anos aqui, mas após isso aqui tem uma eternidade, e é você que escolhe, é nós que escolhemos, não escolhe, mas ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome de Jesus. A morte vai chegar. A morte é separação. E quando nós estamos vivos, o Senhor está dizendo: ei, estou aqui, ei, estou aqui. Mas quando morrer, João vai dizer: morrendo o homem, poderá alguma coisa? Eu não entendo, não conheço ninguém, mas por certo Deus conhece. Porque foi debaixo de medo, de temor, de oração. Essa palavra eu não queria. Eu falei: eu não conheço Deus, como é que eu vou a primeira vez na igreja e vou levar uma palavra dessa? Mas eu estou aqui para falar o que ele falou. A morte pode bater na porta de qualquer um essa noite. O problema é a morte? Não. O problema não é a morte. O problema é a escolha que você está fazendo agora. Qual é a sua escolha? Qual é a escolha que você está fazendo para o futuro? Vamos dizer que diz que hoje somos resultado de ontem, mas vamos dizer que eu vou dizer agora: o amanhã, depois da morte, na ressurreição, é resultado do que estamos escolhendo agora. Qual é a escolha? Qual é a escolha? Escolhe ficar aqui, ou escolhe ir para a casa eterna celestial com Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.
marido é pastor, a minha esposa é crente. Não vai para o céu. É quem decide por si viver uma vida de acordo com a palavra. Quando o rico disse, manda lá nos meus irmãos, para eles não virem para cá, a resposta foi o seguinte: não adianta, lá tem Elias, lá tem Moisés e os profetas. Quer dizer, não adianta aparecer, não adianta fazer movimento, é a palavra de Deus é que cura, é a palavra de Deus é que livra do inferno. Precisamos entender, irmão, que nós precisamos andar segundo essa palavra, se quisermos livrar da morte eterna sem Cristo. Eu achei lindo e até marquei a leitura da pastora, quando diz assim, olha, e não praticam a iniquidade, mas andem no caminho do Senhor. Versículo 6 diz assim, então não ficará confundido, atentando eu para todos os seus mandamentos. Quando se atenta para o mandamento, ninguém fica confundido. O diabo vem e diz, agora vai. Aí Jesus diz, não vai não, porque ele anda na minha palavra. Louvado seja o nome de Jesus. De nós olharmos para dentro de nós, momento de reflexão, e olharmos para dentro de nós e poder dizer assim, se vieres me buscar agora, vou subir para o céu. Ou como é que estamos nós? Ainda é momento. Grande Deus. Jesus ainda está. Eu gosto muito de falar sobre a arca. Quando Noé fez a arca, ele não fez sozinho, tinha muita gente que trabalhava dentro da arca, 120 anos trabalhando, mas na hora que fechou a porta foi só ele e a família. Eu imagino quando choveu, aquele povo que trabalhou saiu correndo, mas a porta fechada, e eles disseram, gente, eu estava lá dentro, eu participava do trabalho da arca, mas eu não dei moral. Aleluia! Eu participava, preguei preguinho, mas eu não dei moral. Já foi-se a arca, irmão. Ainda está com a porta aberta, que é a igreja, que é o Espírito Santo. Mas vai chegar o momento em que vai fechar a porta da graça. Hoje é momento oportuno. Hoje é hora oportuna que você bater a mão no peito e dizer, Deus, me ajude. Eis-me aqui para ser ajudado, perdoado. Ele está na casa, está dizendo, eu ainda vou, eu ainda salvo, eu ainda curo, eu ainda quero levar para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vai chegar agora, ou vai vir o arrebatamento, ou o fio da existência vai ser cortado. Ninguém sabe, irmãos. Se alguém aqui souber, eu queria que me falasse para me aprender o truque, para mim saber, ficaria muito fácil. Mas vai acontecer. Foi falado e foi cantado que Deus, quando promete, Ele cumpre. João capítulo 14, Jesus dizendo para os discípulos, disse, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou vos preparar lugar. Mas se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Promessa de Jesus. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeu ele, prepara a vida, porque ele vai voltar. Prepara a vida, porque ele está voltando. Prepara a vida, porque ele vai voltar. Aleluia! Nessa última hora, o que nós temos mais visto é crente brincando de crente, brincando de faz de conta. Quem brinca de faz de conta aqui vai fazer de conta que entra no céu também, porque Jesus não olha a sua boa voz, Jesus não olha o seu estudo, Jesus não olha quantas aulas você, através do seu louvor, da sua pregação, ganhou. Não, Ele não vai olhar isso. Naquele dia que Ele vier, Ele vai olhar a sua vida, vai colocar diante de uma balança e vai olhar para que lado Ele está. Viveu uma vida pautada na palavra, viveu uma vida de obediência de servo, ou viveu a regalia como viveu aquele homem? Vai chegar a hora, irmão, e está chegando a hora, porque há quase 2000 anos, João escreveu em 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, já é a última hora. Há 2000 anos, pastor, nós estamos nos últimos milésimos de segundo. É hora de nós refletirmos muito bem.
Eu não vim aqui para botar medo, mas eu vim aqui para te lembrar. Ou vai cortar o fio da existência de todos nós, ou o arrebatamento vai acontecer. Mas João, 1 João capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ezequiel 18, versículo 4, ele diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que todos se arrependam e vivam eternamente. Está chegando a hora, Deus. Eu não quero ser culpado aonde eu vou e falar, não, por que não pregou? Não. Não é uma palavra muito boa, mas é uma palavra que Deus deixa para nós. E aí, como estaremos? Como está a nossa vida? Se o Senhor fizer como fez aquele homem, a pergunta que Jesus fez para aquele homem que tinha muitos celeiros, muita riqueza, e ele diz: vou juntar, vou guardar, e a minha alma pode folgar, comer, ficar à vontade. Uma voz disse para ele: louco, essa noite, se pedires a sua alma, o que tens preparado? Para quem será? Como está você? Como estamos nós? Estamos brincando de ser crente? Estamos aqui porque é um ambiente gostoso? Estamos aqui porque tem uns cantores que cantam legal? Porque às vezes sai uma palavra boa? Ou estamos aqui independente da situação, adorando a Cristo, esperando em Cristo, desejando a Cristo, amando a Cristo? Se você estiver nessa situação, é noite de glória, de agradecer, porque Ele está te vendo e dizendo: esse é meu, essa é minha, esse é do meu, o diabo não toca, esse vem para cá. Louvado seja o nome de Jesus. Morreu o rico, vivia como queria, não obedecia ninguém, e foi para o Hades. Morreu o miserável mendigo que não tinha nada, a vida regalada, mas vivia segundo a palavra de Deus. Uma coisa eu aprendo aqui nesse momento, não estava pensando não. Eu não entendo alguns pregadores, alguns crentes. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado querer dinheiro, não. Mas eu não entendo alguns pregadores que se vendem para viver uma vida boa aqui, que se vier uma prova desvia, se vier uma dificuldade deixa Cristo. Ah não, mas eu tenho que ser rico, porque eu dupliquei, quebrei a unha, eu vou largar Cristo. No lugar de na Bíblia você diz que Jesus chamou para poder ser rico, viver uma vida boa aqui, mas Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Aqui você pode até chorar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã, quando o sol da justiça raiar, nós vamos ter alegria eterna. Não se preocupe com o dia de hoje, está difícil, aguenta mais um bocadinho, está complicado, pastor, a vida está difícil, aguenta mais um pouquinho, está chegando a hora de nós irmos embora para casa. Você é visita aqui na terra, o seu lugar é no céu, preparado por Cristo Jesus. Coloque-se de pé. Eu quero que os irmãos fiquem com o negócio na cabeça, e eu tenho ficado com isso, e eu vou falar, e alguém já ouviu isso. A Bíblia diz que há mansões, casa no céu. Toda casa tem porta, toda porta tem fechadura, toda fechadura tem chave. Normalmente a maioria da chave tem chaveiro para não perder. Aí eu quero que os irmãos imaginem uma parede no céu bem grande, para milhões e milhões de pessoas. Lá está cheio de chaves penduradas. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que quando chegar lá, nós receberemos um novo nome, a qual só nós sabemos. Lá no céu está a chave da sua casa. Mas eu não fui para lá. Pois é você que escolhe se quer ir, ela está lá pendurada. Imagina você chegando, quando chegar lá, você vai bater o olho naquele tanto de chaveiro, e você vai olhar, só você vai ver que ela é minha casa, meu nome está ali, é só pegar eternamente, nada te toma mais. Irmão, como é que eu faço? Se
siga o caminho com Cristo, continue com Cristo, ainda que o inferno se levante, não abra mão de Cristo, não coma essas propostas do inferno, parece ser bom, mas só engano. Lembre-se, irmão, desse chaveiro, a Bíblia não diz, eu estou imaginando, lembre-se dessa parede, a sua chave está lá. Sua casa está pronta, porque Jesus não disse que ia preparar quando você chegasse, ele disse que já está preparada, a sua casa está lá. Mas eu não fui, mas está lá, irmão, chegue lá, está acabando. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz que hoje está mais perto da nossa chegada do que quando aceitamos a fé. É melhor romper do que voltar para trás, é melhor acabar de atravessar do que voltar para trás. É momento de você olhar e imaginar como eu imagino essa parede. A minha chave está lá, o meu nome está escrito no chaveiro. Cabe a mim chegar lá, cabe a nós chegar lá. Está chegando essa hora. Fortaleça, esteja firme, não desista, não pare. As propostas chegam, mas diga: Senhor, segura na minha mão até eu chegar lá no céu. O Senhor está aqui. O Senhor ainda está aqui para te segurar. O Senhor ainda está na terra e na casa para dizer: filho, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te perdoo. Louvado seja o nome de Jesus. Está chegando a hora, nós vamos embora, nós vamos embora. Esse dia vai ser maravilhoso. O sofrimento que você tem aqui, está chegando o momento. A irmã que disse aqui da filha que está sofrendo, está chegando a hora desse sofrimento acabar. Lá no céu não tem choro, não tem lágrima. Pegue com força, segure com força, não perca a oportunidade. Deus está nos lembrando: eu estou chegando. Prepara, prepara, prepara. Como será maravilhoso, como será maravilhoso. É um hino que diz assim: vai valer a pena ser chamado de quadrado, vai valer a pena viver uma vida ao contrário do que sua carne queria, vai valer a pena viver uma vida em que o mundo não te dá moral, mas quando chegar aquele dia, o Senhor vai saber o seu nome e vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o lugar que está preparado. É Deus de Jesus. Aleluia. Vale a pena. Não desista. Não pare. Transforme esse momento de morte, que para muitos é tristeza, em um momento de alegria, e dizer: é uma carona para me chegar mais rápido. Não se preocupe, a morte é só passagem, é só carona, mas precisamos viver uma vida pautada na palavra. Não é como nós queremos, é como Deus determina, é como o Senhor disse. Está difícil, irmão? Ainda tem ajuda do Espírito Santo, ainda tem ajuda do Eliezer. Vai chegar. Oh,